Fala pessoal, tudo bem? Gustavo Rosseb aqui falando. Tá começando a semana do Saci. Pois é, no final dessa semana aqui, no dia 31 de outubro, nós vamos comemorar o Dia do Saci. Ah, você não sabia? Você pensou que eu fosse falar aqui sobre o Dia das Bruxas, sobre o Halloween? Você sabia que o Dia das Bruxas e Halloween não é uma festa nossa? A gente acabou pegando aí pra gente, mas aqui no Brasil a gente comemora no dia 31 de outubro o Dia do Saci. Como é que você comemoraria o seu Dia do Saci? Porque obviamente a gente não precisa jogar fora o Dia das Bruxas, mas por que a gente não pode convidar o Saci Pererê para a festa? Eu acredito, aí teoria minha, pessoalmente falando, que a gente acaba deixando um pouquinho as nossas crenças de lado, nossas coisas de lado com relação ao folclore, porque a gente aprende sobre isso quando a gente é pequenininho, depois a gente cresce e isso fica pra lá, né? Mas quando a gente assiste, sei lá, um Vingadores da vida, desce o Thor lá do céu, a gente fica doido, acha mó bonito, acha mó legal e a gente esquece que o Thor é uma lenda também, é um folclore lá dos nórdicos. Os vikings acordavam de manhã, vou cortar uma cabeça aqui, vou cortar um braço e tal, e de repente dava um trovão no céu, nossa, o Thor tá bravo, tá batendo o seu Mjolnir em Valhalla. Então era uma crença que os caras tinham. E por que eu acredito que ela sobreviveu até hoje? Porque ela sempre foi adaptada para os novos tempos. Ela entra ali no jogo de videogame, ela entra no filme dos Vingadores, ela entra ali nos quadrinhos, ela entra na série da Netflix e tudo mais, e os nossos acabam ficando para trás. A gente aprende quando é pequenininho e deixa para lá. Aí eu fico me perguntando por que não tem um Saci Pererê lá nos Vingadores, por que a Cuca não pode lutar ali do lado da Liga da Justiça, por que a gente não pode ter o nosso folclore, um jogo de videogame com a nossa cultura nesse sentido, né? Então eu acredito que falta para nós brasileiros, já que o folclore é a expressão de um povo, a expressão de nós, a expressão sua, a expressão minha, é um pouquinho de nós. Vamos criar nossas versões, por que não? Hoje eu vou falar de uma versão em especial que eu criei aqui, ó, eu tenho o Sacizão aqui no meu braço. Saci, eu sou fascinado pelo Saci, eu acho esse personagem maravilhoso, eu acho ele revolucionário, porque assim, eu visito muitas escolas. Muita gente não sabe mais muita coisa sobre o folclore brasileiro. E mesmo assim sabe quem é o Saci Pererê. E eu acho isso incrível porque o Saci Pererê ele bate no peito e nos representa. Num país tão preconceituoso quanto o nosso, né? A gente tem um líder aí do nosso folclore que representa aí toda a nossa cultura, bate no peito, nos representa. Eu sou o Saci, represento o folclore brasileiro, represento todos nós. E ele é uma figura preta e ele não tem uma perna. Então eu acho esse cara revolucionário. Então eu adoro Saci Pererê. Tá aqui no meu braço, tá aqui no meu coração e tá em todos os meus livros. Tem música que eu fiz do Saci, enfim, tem um monte de coisa que eu faço relacionada aí ao folclore brasileiro e logicamente que o Saci Pererê é o primeiro que vem à mente assim para ser trabalhado, né? Mas hoje eu vou falar de uma versão em especial aqui de um Saci que está nessa coleção aqui que eu fiz para Barça. Vocês já devem ter visto aí, eu tenho publicado algumas coisas sobre esse material, que é a coleção Mapim Iguari. São 4 livros ilustrados, até agora saíram só 2, o primeiro e o segundo. O primeiro aqui é Mapim Iguari, uma jornada pela cidade, com ilustrações do Paulo Coruja, maravilhosas ilustrações. O segundo é no Vale dos Duendes. Então o primeiro é uma aventura ali que acontece dentro da cidade, o segundo é uma aventura que vai para a floresta, o terceiro que sai no comecinho do ano que vem, que é embaixo d'água, e depois vem na caverna dos papões, que é dentro de uma caverna ali da família dos bichos papões, e o Coruja está ilustrando neste exato momento. Mas aí eu quero ressaltar aqui que no primeiro livro, esses 2 mapinguaris, que não são personagens tão famosos assim do folclore, muita gente não conhece, mas ele também não é tão desconhecido assim, que é esse bichão grandão aqui com uma boca na barriga, tá vendo? Ele é grandão, com a boca na barriga. Eu vou até soltar essa semana aí de novo o videozinho que eu fiz, que tem uma musiquinha que eu explico o que é mapinguari, tem a molecada ali junto comigo ajudando a explicar também o que é mapinguari, né? E aqui nesta aventura aqui eles vão para a cidade e eles encontram lá um ser muito inusitado, que é o tal do Saci Pororó. Olha só o desenho aqui do Coruja, que lindo. Ele está na loja dele. O Saci Pororó, aqui dentro dessa história, ele é o neto do Saci Pererê. Por isso que eu falei, crie sua própria versão de Saci, quem sabe assim a gente faz com que nossas histórias fiquem no tempo por mais tempo, né? Se torne algo relevante aí dentro da nossa história, não desapareça com o tempo e a gente acabe curtindo tudo que vem lá de fora. É claro que eu curto o que vem lá de fora, assisto, falei do Vingadores, assisto tudo, assisto da Marvel, da DC, assisto tudo que tá rolando. Mas é importante a gente saber o que a gente tem aqui dentro também, nossas histórias, um povo que não sabe de onde veio,
Não faz ideia de para onde vai. Então você pode criar a sua versão de Saci também. Como seria, já que estamos na semana do Saci, às vésperas aí do dia do Saci, como é que seria o seu Saci? Aqui eu tenho uma versão que é o Saci Pororó. Quando eles chegam lá, eles encontram uma loja, né? Na verdade, eles chegam na cidade e encontram uma loja muito inusitada, cheia de brinquedos diferentes, que tem uma essência brincante ali, uma essência que vem aí do próprio Saci. Porém, quem está ali não é o Saci Pererê, que a gente tanto conhece, é o Saci Pororó. E ele diz que ele é neto do Saci Pererê, que o pai dele, que era o Saci Piriri, não quis seguir o legado do vô, né, que é o Saci Pererê, e ele gostava de viajar por aí e tudo mais. Toda hora que ele ia para a cidade mesmo, ele tinha piriri, então ele não gostava muito de se envolver, assim, então ele viajava pelo Brasil afora, conhecendo as paisagens maravilhosas que a gente tem, mas sempre fugindo um pouquinho da cidade. E o Saci Pororó, que é filho do Saci Pererê, quis sim seguir o legado do avô, só que ele quis dar uma modernizada nas coisas. Então ele foi para a cidade e fez uma loja com brinquedos e tudo mais, que tem um pouquinho dessa essência desse Saci, né? E aí, para você entrar na loja, você tem que falar o nome da loja 3 vezes rápido, sem travar a sua língua. Será que você consegue? Já fica aqui o desafio. O nome da loja é Traques, Truques e Triques. Então tem que falar 3 vezes rápido. Traques, truques e triques, traques, truques e triques, traques, truques e triques. Se sua língua travar, você não pode entrar na loja, não. Olha o logo da loja aqui, que legal, ó. Traques, truques e triques. Aqui, ó, sacizinho moderno. Traques, truques e triques, traques, truques e triques, traques, truques e triques. E ele diz que o pai dele colocou o nome dele de Saci Pororó porque o pai dele, nessas viagens todas, ele encontrou uma coisa maravilhosa, se tornou um surfista de pororoca, aquela onda que dá no rio, né? Teve recentemente um registro no rio Amazonas de uma pororoca gigantesca que foi formada ali. Então esse Saci Piriri se tornou um surfista de pororoca e ele passou a amar pororoca. Então ele coloca o nome do filho dele de Saci Pororó em homenagem a pororoca. Tá aí uma versão diferente de Saci. Como seria a sua versão de Saci? Você me conta? Me conta aqui embaixo, deixa nos comentários que eu tô curioso para saber como seria a sua versão de Saci, qual é o nome dele, o que ele faria, como ele comemoraria o dia dele, o dia do Saci, no dia 31 de outubro, em meio a tantas abóboras por aí, a tantas bruxas, fantasmas e seres das sombras. Como que esse Saci, o seu Saci, comemoraria esse dia? Você me conta? Tô curioso para saber. E se você quiser adquirir os livros do Mapinguari e os meus outros livros também, o Oitavo Vilarejo, do Tibor Lobato, todos os livros da série, o Vórtice, que é o meu livro de ficção científica, você pode entrar no meu site, gustavorocebe.com, e os livros saem diretamente da minha casa e já vão autografados para você. Então, ó, um beijo. Uma boa semana do Saci para você. Amanhã eu tô de volta com um vídeo diferente falando de um outro tipo de Saci. Um beijo. Tchau, tchau, tchau. Até amanhã.